Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para estudarmos mais uma lição da nossa revista de escola dominical, mais uma aula da nossa querida Bereana. E hoje nós vamos falar sobre a lição número 5, que tem como título Tire um dia para descansar. O texto bíblico básico está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1 ao 3, 12 ao 15. E o textuário diz: lembra-te do sábado para o santificar. Êxodo 28. É o próprio texto do Decálogo, do quarto mandamento, que nós vamos estudar hoje. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o descanso não é uma desculpa para não trabalhar. O descanso não nos livra, não nos isenta do trabalho. Pelo contrário, ele é uma recompensa por ele. Ele é uma renovação de forças. Se você quer aumentar a produtividade no seu trabalho, a qualidade do seu trabalho, você precisa respeitar esse limite. O limite de produção, o limite do cansaço. Deus foi quem estabeleceu esse limite. E esse limite, Deus o chama de sétimo dia. O convite de Jesus é para quem? Para quem está cansado. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e ele continua. Tomai sobre vós o meu jugo, o fardo que é suave, o jugo de Jesus que é leve, e achareis descanso para as vossas almas. O convite de Jesus envolve descanso. Indo aqui, seguindo os tópicos da nossa lição, primeiro tópico da nossa revista, o comentarista fala sobre a razão do sábado. Por que o sábado foi criado? Por que Deus instituiu o sábado? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o sábado, a ordem do sábado apareceu no Decálogo, no Sinai. Mas o princípio do sábado é lá do Éden. Em Gênesis 2, 1, 2, quando termina o relato da criação, a Bíblia vai dizer, Gênesis 2, 1, 2, eu vou ler o 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra. É um princípio divino, mesmo antes que houvesse a lei. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Essa é a primeira vez que se faz menção à santidade na Bíblia. Deus santifica o tempo. E o tempo que ele santifica não foi o tempo que ele trabalhou. Ele santificou o tempo que ele descansou, para deixar para nós esse princípio. O tempo de descanso é sagrado. Deus o santificou. Antes ainda que houvesse lei em Êxodo 16, do 26 ao 29, Deus ordena ao seu povo que colhesse o maná. Sendo que quando ele ordena a colheita do maná, ele fala que eles podiam colher o maná até o sexto dia, e que no sexto dia, sim, eles poderiam colher porção dobrada, porque no sétimo dia não haveria maná, no sétimo dia não haveria colheita. E no versículo 29, olha o que o texto diz. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E assim descansou o povo no sétimo dia, ainda antes que houvesse lei. Em Êxodo 20, aí sim, o sétimo dia entra como mandamento. Então, descansar, além de ser um princípio, é também uma ordem. Lá em Gênesis era um princípio estabelecido por Deus, mas em Êxodo ele aparece reforçado na forma de mandamento. Em Deuteronômio 5,12, que é o texto base da nossa lição, a Bíblia vai dizer que quando a lei é reforçada, quando o pacto, a aliança é reforçada com o povo, no final, no início, aliás, do livro de Deuteronômio, a Bíblia vai dizer que quando eles guardassem o sábado, deveriam fazer isso em memorial da libertação da escravidão no Egito. Por muito tempo eles trabalharam sem parar, trabalharam sem descanso. Então, a ordem de guardar um sábado era uma lembrança, um memorial de que eles foram tirados daquele tempo de trabalho ininterrupto. Eles deveriam guardar o sábado também como uma ordem de lembrança, de memorial da libertação grande e poderosa que Deus operou naquele povo. E Jesus, no Novo Testamento, vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
Isso significa que o homem está sujeito à lei de Deus, está sujeito ao mandamento, que é de descanso, mas o sábado foi feito para abençoar o homem e não para restringi-lo. O problema é que quando se adiantou um pouco mais a questão do sábado, quando os judeus começaram a incorporar a lei, começou a incorporar a questão do sábado, inclusive, eles começaram a fazer isso como uma obrigação ritualística. Eles começaram a fazer isso como um simples ritual, e não como um dia de descanso, como um dia só de adoração, como era o princípio estabelecido lá no começo. Qual é a extensão do sábado no Antigo Testamento? Vamos lá, onde mais o sábado aparece? O sábado aparece no ano sabático. Lá em Levítico 25, a gente vai encontrar a orientação de Deus na lei para o ano sabático e para o ano do jubileu. O que era o ano sabático? De 7 em 7 anos, eles deveriam não plantar nada. Eles tinham que deixar a terra descansando. Então, durante 6 anos, eles poderiam fazer plantação, cultivar o solo, cultivar a terra. No 7º ano, eles não poderiam plantar nada para deixar o solo descansar. A ciência já comprova que o solo precisa de um tempo de descanso. Ele precisa desse tempo de repouso para renovar sua força. Então, de 6 em 6 anos, eles plantavam, no 7º, eles deveriam deixar a terra descansando. O que nascesse livremente seria para alimento deles, mas eles não poderiam plantar nada naquele 7º ano. Depois vem o ano do jubileu. O que era esse ano do jubileu? Ele era comemorado de 50 em 50 anos. Então, eles contariam 7 anos sabáticos. Depois do 7º ano sabático, que seria um total de 49 anos, o 50º ano, né, 50 anos depois, então, eles comemorariam esse ano do jubileu. Nesse ano do jubileu, os escravos seriam libertados. Quem tinha perdido alguma terra teria o direito de ter a sua terra restituída. Era um ano de restituição, era um ano de libertação. E esse ano era contado de acordo com os anos sabáticos, com base no princípio do descanso do 7º dia. Em 2 Crônicas 36, 21, a gente vai ver mais um exemplo dessa extensão do sábado no Antigo Testamento. Lá, vamos ler 2 Crônicas 36, 21. Olha o que o texto vai dizer. O tempo de exílio do povo no cativeiro foi contado com base nos anos sabáticos que eles não guardaram, nos anos que eles não cumpriram. Olha o que o texto vai dizer. 2 Crônicas 36, 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação e do repouso, até que os 70 anos se cumpriram. Esses 70 anos também são reforçados no texto de Jeremias 25, 11 e 12, depois em Jeremias 29, 10. Daniel 9, 1 e 2 confirmam um texto que diz que foram 70 anos de cativeiro. E esses 70 anos foram calculados com base nos anos sabáticos em que eles não guardaram o descanso da terra. Êxodo 31, 14, 15 vai dizer que a desobediência quanto ao sábado era punida com morte. Quem transgredisse, quem violasse o sábado, deveria ser punido com a pena capital. Deveria morrer. Não poderia continuar vivendo quem descumprisse, quem violasse o sábado. E Jesus foi acusado de ter violado o sábado. Os fariseus, os religiosos da sua época, procuravam um motivo. Por várias vezes, quando a gente vê Jesus curando sábado, nós vamos continuar vendo isso no decorrer da lição, a gente vai ver que os fariseus procuravam contra ele um motivo de acusar. E um dos motivos que eles procuraram contra Jesus para acusá-lo de alguma transgressão foi justamente o fato de ele curar no sábado. E Jesus curou bastante gente no sábado. Vamos lá. Continuando aí, o terceiro tópico da nossa lição, o sábado no Novo Testamento. Em Lucas 13, Jesus cura uma mulher que vivia doente há 18 anos, a mulher encurvada. Jesus a cura na sinagoga num dia de sábado. Em Lucas 6, Jesus cura o homem da mão mirrada também na sinagoga, num sábado. E ele ainda pergunta aos fariseus, sabendo
o pensamento dos fariseus. Ele pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Em Lucas 14, a Bíblia traz mais um exemplo de cura num dia de sábado. Jesus cura um homem hidrópico num dia de sábado. E aí ele também faz a mesma pergunta, conhecendo o pensamento da plateia: é lícito ou não curar no sábado? Jesus cura o paralítico de Betesda no sábado, e ele ainda manda o paralítico ou o ex-paralítico carregar sua cama. Quando os religiosos, os sacerdotes, os fariseus, veem aquele homem carregando a cama, chamam a atenção dele, falam: você não pode fazer isso hoje, é sábado. Aí ele fala: mas o homem que me curou me mandou fazer isso. E eles perguntam: mas quem foi que te curou? E ele não sabia dizer, até que encontrou com Jesus no templo. E fala para os sacerdotes: foi Jesus quem me curou. E ele fala, e eles vão, lógico, né, tirar satisfação com Jesus: por que você está curando no sábado? E Jesus, por mais de uma vez, afirma: eu sou o Senhor do sábado. Jesus era maior do que o sábado. Jesus não veio violar o sábado. Ele não veio violar a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei. Mas como eu falei ainda há pouquinho, os judeus fizeram do sábado um ato ritualístico. Eles fizeram, certa vez Jesus falou para os seus ouvintes, para sua plateia, lá em Mateus 23, façam tudo o que eles dizem. Estão vendo os doutores da lei? Observem eles. Podem fazer tudo o que eles dizem, só não imitem as suas obras. É o famoso faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Só que no caso não era Jesus, ele estava falando dos doutores da lei. E ele continua, o texto continua dizendo que ele fala, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e colocam sobre o ombro dos outros, mas eles mesmos não conseguem carregar. Eles mesmos não conseguem cumprir a lei do jeito que eles colocam. Então, o sábado foi instituído por Deus como um dia de descanso, como um limite para os dias de trabalho. Os dias de trabalho são maiores que os dias de descanso, mas existe um limite, e esse limite foi santificado por Deus. Deus santificou o sétimo dia. Jesus, em momento nenhum, apesar de ter sido acusado disso, ele não descumpriu a lei. Ele não violou o sábado, até porque ele era senhor do sábado. O que ele não fez foi atender a expectativa dos fariseus, foi atender às exigências, esse fardo extra e pesado que os fariseus colocavam sobre o ombro do povo. Continuando, a nossa lição termina falando sobre o domingo. A gente não tem o nosso dia, o nosso sábado de descanso, mas a gente tem o domingo. Por quê? Porque depois que Jesus morreu, ressuscitou no domingo, os cristãos passaram a guardar esse dia como sendo o seu dia sagrado. Então, o domingo é o sétimo dia dos cristãos. Vamos ver o que diz lá na nossa lição. Lá, o nosso comentarista ressalta alguns textos para explicar o porquê do domingo, né? Em 1 Coríntios 16, 2, a Bíblia vai dizer que o culto da igreja primitiva acontecia aos domingos. Paulo fala, a igreja no primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem. Em Atos 27, Paulo celebrou a ceia no domingo. Naquele episódio em que o rapaz, o Eutico, cai da janela, porque Paulo se prolonga no seu discurso, era uma celebração de ceia e foi no primeiro dia da semana. Além disso, em Colossenses 2, 16 e 17, Paulo está livre, ele estava livre do entendimento de que o dia de descanso deveria ser necessariamente o sábado. Vamos ver o que Paulo está dizendo? Colossenses 2, capítulo 2, versículo 16 e 17. Vai dizer assim, Efésios... Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Depois que Jesus cumpriu a lei, além disso, está no nosso texto também, eu não coloquei aqui na nossa apresentação, mas o nosso comentarista traz na revista esse texto. A lei e os profetas foram até João. Jesus cumpriu a lei. Então, essa ordenança de guardar o sábado especificamente, dessa ordenança específica do sábado, os cristãos já estão livres, mas da ordenança de guardar o dia de descanso, daquele princípio estabelecido lá no Éden, disso não. Disso nós não podemos abrir mão.
Aqui, eu separei um pouquinho para a gente ver a importância de descansar. Não foi à toa que Deus deixou essa ordem lá no princípio. Não foi à toa que ele falou, que ele santificou o dia do descanso. Olha a importância de se descansar. Epidemia de cansaço, o mundo está sem energia. Uma geração que está ficando doente por causa do excesso de trabalho. Todos esses artigos estão disponíveis lá no Tesouro. A incapacidade de parar é uma forma de depressão. Já viu gente que não para de jeito nenhum? Que trabalha sem parar? Está sempre na proatividade? Tem gente que não acorda para a vida porque simplesmente não descansa. Não tem como acordar se não descansou. Então não se dá conta do estrago que está fazendo consigo mesmo e às vezes com quem está à sua volta. Trabalhar demais aqui mata. Já existem países na Europa, fala aqui um pouquinho na introdução da matéria, mas existem países na Europa, a França, por exemplo, proibiu e-mails, mandar e-mail para funcionário em horário que não seja horário de trabalho. O WhatsApp, fora de horário de trabalho. Alguns países na Europa já estavam criando leis, estudando criar leis que proibisse isso, para diminuir o estresse das pessoas por conta do trabalho. 5 consequências por causa do excesso do trabalho. Essa matéria aqui, muito interessante, também está lá no Tesouro. Ela traz o seguinte: deterioração das relações afetivas e sociais, fadiga, queda na produtividade, problemas de saúde, automatismo e perda de significado. Tem outros, é claro, eu vou trazer só esses aqui porque o nosso tempo também é curto, mas trabalhar demais, além de ser prejudicial, é uma transgressão a um princípio que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu o descanso. O convite da graça envolve descanso. Então, tire um dia para descansar. Que Deus abençoe você, que você guarde essa palavra no seu coração, que você possa, nesses dias tão difíceis que a gente está vivendo, descansar em Deus. Coloque nele a sua confiança, porque o autor aos Hebreus vai dizer que resta um repouso para o povo de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mesmo diante de todas as ameaças das armadilhas do passarinheiro, da picada de serpente, mesmo diante de todas as investidas do mal, quem habita na sombra do Onipotente encontra um lugar de descanso. Que Deus abençoe você.